Quem lembra que estamos vivendo uma pandemia? Quem lembra que o mundo há 60 dias parou? Quem lembra? Eu lembro. E você? Pelo visto, a nossa imprensa e a imprensa americana esqueceu. De vez em quando eles dão um ar para lembrar a gente que ainda existe uma doença, a gente ainda vive numa pandemia. Mas só lembra quando é para falar mal do Trump ou do Bolsonaro. Mas para qualquer outra coisa, ninguém lembra. Na matéria da UOL, Estados Unidos atinge 145 mil mortes e 4 milhões de infectados por Covid-19. O número de casos total confirmado do novo coronavírus nos Estados Unidos cresceu de 4.099.310, de acordo com a atualização de hoje do CDC, Controle de Prevenção de Doenças americano. Já o número de mortes causado pelo Covid-19 chegou a 145.013 mortos. Em relação a ontem, foram 74.818 novos casos confirmados de Covid-19. No país, um crescimento de 1,8%. O ritmo é idêntico ao registrado no dia anterior e de anteontem para ontem, o aumento foi de 1,8%. Já no ritmo de mortes, se manteve em relação ao dia anterior. É engraçado, você vê como é que quando é notícia internacional, eles colocam até a porcentagem. Ponto, vírgula, coloca tudo bonitinho para você ler. Não, cresceu tantos por cento, tantos. Aqui no Brasil, morreu tanto. Número de mortes aumentou tantos mil do dia anterior. Porque eu fiz um vídeo falando sobre o consórcio da morte, que a imprensa insatisfeita com os resultados do Ministério da Saúde decidiu criar um consórcio. Mas a gente pega informações diretamente da fonte. E quem garante que a informação que vocês estão entregando para a população brasileira seja verdadeira? Mas isso não é o vídeo de hoje. Aí, os casos piores. Califórnia, Nova York, Flórida, Texas, enfim. Por que eu comecei com essa matéria? Porque há quase 60 dias está tendo protestos nos Estados Unidos. Protestos que nem esse de Portland, denominado como Black Lives Matter, vidas negras importam, que não importam de jeito nenhum, pois esse movimento tem destruído comunidades negras, matou um apoiador do Trump, que era um cara negro, e não falou nada quando uma criança de 4 anos de idade negra foi morta. Você vê? Estou falando sobre isso porque eles são os causadores do aumento da pandemia. Os Estados Unidos travou, o país parou em vários estados, por exemplo, na Califórnia. Por quê? Porque o povo foi manifestar. A CNN americana fala, não, o culpado do aumento de número de infectados não são os manifestantes, mas sim a pessoa que quer abrir o seu comércio, a pessoa que quer curtir um pouco a praia, a pessoa que quer seguir sua vida. Na matéria do DW, que é um jornal alemão, protesto contra a polícia virou rotina em Portland. Rotina! Um dos estados que é basicamente a casa, uma das cidades, que é a casa do grupo Antifa. Há quase 2 meses são diárias manifestações na cidade americana em defesa do movimento negro, pelo fim da polícia em seu estado atual. Alvo constante de repressão, os atos contam com o apoio da população. Mentira! Fake news. Existe um processo contra a cidade de Seattle, nos Estados Unidos, a quais os comerciantes
processaram o Estado por deixar uma ocupação literalmente destruir um bairro inteiro e botou a população à mercê de vagabundos e bandidos. Na cidade de Portland, eles falam, ah não, tem o apoio da população. Não, não tem apoio da população, tem apoio da esquerda. Que é o prefeito que foi lá querer aparecer. Eles falam que quer o... Olha só as meias verdades dessa imprensa. Pelo fim da polícia em seu estado atual. Mentira. E eu vou mostrar isso para vocês depois. Eles não querem um fim do modo atual. Eles querem um fim da polícia, ponto, acabou. E assim, é bonitinho você ver as fotos, o povo levantando as mãos, hands up, don't shoot, mas existem vários estudos feitos pela própria FBI, vocês podem pesquisar à vontade, se você não está acreditando no que eu estou falando, que mostra que é mais fácil um negro morrer na mão de um outro negro do que um negro morrer na mão de um policial. Tanto que, depois do ato vergonhoso do prefeito, que ele é também, que é a coisa mais engraçada, ele é prefeito da cidade de Portland e ele também é o comandante maior da polícia dessa cidade. Trump começou a debochar esse prefeito. E foi a melhor estratégia que o Trump fez. Sabe por quê? Sabe por que eles estavam reclamando, estavam lá, o que esse prefeito estava fazendo? Há exatamente 60 dias, quase 60 dias, os chamados manifestantes foram para em frente à Justiça Federal Americana para tentar tacar fogo. Há 60 dias eles estão fazendo isso. Só que lá nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Os chamados territórios federativos, quem protege é o governo federal. E Trump mandou a polícia, especificamente a polícia de fronteira, a proteger os estabelecimentos federais. Que ele foi muito criticado, chamando da polícia de Gestapo, que é a polícia secreta do Trump, voltamos para a Segunda Guerra Mundial. É isso que eles estavam falando. Mas para chegar, um patético, como o Trump fala, e decidiu apoiar um grupo de pessoas que estavam tacando fogo, tentando destruir de todo que modo o edifício da Justiça Federal Americana. A matéria da UOL fala: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou ontem o prefeito da cidade de Portland, Ted Wheeler, de patético. Ele fez um papel de bobo. Ele queria estar entre as pessoas, então ele foi para a multidão e bateram nele. Diz Trump sobre a ida do político à manifestação contra a violência policial na última quarta-feira. Esse foi o fim dele. Então isso foi bem patético. Sabe por que eu concordo com Trump? Ah, porque você é um gado, você... Não. Primeiro que a pessoa que começa a escrever que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, já nem vou responder vocês porque mostra quanto que vocês são inteligentes. Sabe por que eu concordo com Trump? Porque logo depois que esse prefeito saiu de lá, com medo de ser linchado, porque ele estava lá falando com a imprensa, falando, olha, estamos aqui, o protesto, querendo mostrar o apoio do protesto, sendo que os próprios manifestantes estavam vaiando ele, querendo que ele fosse embora, porque como ele é o comandante da polícia de Portland, né, eles queriam que fosse embora, queriam que ele literalmente renunciasse o seu cargo de prefeito. E aí o povo da extrema esquerda americana, eles começaram, ao mesmo tempo que ele estava dando entrevista para a imprensa, eles começaram a atacar o Tribunal Federal, o prédio do Tribunal Federal americano. E aí, nesse período, os policiais a quais eles estavam reclamando de ser a polícia secreta de Trump, falaram o seguinte:
Você está em territórios federais, por favor, se afastam. Você está em territórios federais, por favor, se afastam. Nos Estados Unidos eles avisam 3 vezes. Aqui no Brasil não. É a primeira vez avisou, não escutou, meu irmão, desce a pancada. Eu sei disso porque eu estive na Copa do Mundo, fotografei os protestos da Copa do Mundo. Eles avisam só uma vez só aqui no Brasil. Lá não, eles são obrigados por lei a avisar 3 vezes. Na terceira vez, aí vem gás lacrimogêneo, spray de pimenta, enfim, vem o inferno, que é muito menos letal do que o uso de fogo de artifícios dos manifestantes jogando na direção da polícia. Tem um jornalista americano que ele é muito bem respeitado, e esse cara, infelizmente, já foi atacado, quase morreu na mão dos chamados Antifa. Um cara, né, tipo, digamos assim, não é um branquelo não, que nem esse povo fala, não, ele é uma pessoa, é uma minoria. Olha só as coisas que foram encontradas em frente ao tribunal. Rojão, lixo. Não são essas mesmas pessoas que falam que o mundo vai acabar em 10 anos? Porque é engraçado, a esquerda, ela fala que não pode ter canudinho, refrigerante, porque tadinho, vai pro mar, não sei o quê. E olha o lixo que eles fazem. Mas o pior do que isso, e eu tô arriscando, porque eu tenho certeza que talvez o YouTube vai censurar esse vídeo, é mostrar esse vídeo aqui pra vocês aqui. Eu vou mostrar bem no início pra vocês. Isso aqui é os manifestantes contra o racismo. Olha só bem o que esse jornalista sério tem feito. Vocês viram? Tá vendo esse rojão de gás? Esse aqui? Esse aqui é fogo de artifício. Ou vocês aqui no Brasil esqueceram do falecido cinematográfico que morreu na mão dos Black Bloc por um rojão desse assim. Só que a Globo coloca Portland, nos Estados Unidos, vive outra noite de tensão entre os manifestantes e policiais em protesto. Protesto. No estado de Minas, cidade de Portland, é palco de protesto contra o racismo e a Polícia Federal. Voltando na matéria original que eu coloquei, protesto contra a polícia vira rotina em Portland. Olha só o absurdo que eles falam. Se eu mostrar mais aqui os tweets do Andy Ngo, olha só. Olha, esses caras aqui são policiais federais que tiveram as suas identidades reveladas, o lugar onde eles moram. Esses policiais federais, eles trabalham na fronteira americana, que é um dos lugares mais perigosos dos Estados Unidos para você trabalhar. E aí chega um bando de hackers e mostra onde a sua família moram. Ou seja, o que eles querem? Eles querem que as pessoas vão lá para matar a família deles, né? Enquanto eles estão lá defendendo um patrimônio federal, né? Enquanto isso, tem pessoas sendo esfaqueadas, sendo mortos. Por quê? Porque a polícia, simplesmente, a polícia local foi proibido. Isso foi uma decisão votada pela Câmara Municipal de Portland de intervir os manifestantes, de usar roupa contra-choque, que nem a gente falava aqui no Brasil, os Robocops. Foi proibido. Então o que a polícia fez? Se viram. A gente não vai pra rua não. A gente não vai arriscar nossos homens para poder defender o Estado não. Se o Estado não quer a gente, se viram. Enquanto isso, né? O Andy Ngo fala que um cara de 43 anos, ele foi acusado, né, já no passado, de abuso a menores, foi preso no Antifa, junto com os protestos da Antifa.
Olha só, as pessoas não são os manifestantes contra o racismo. Ou que nem eu já escutei, não, são os infiltrados. Eu tive que escutar isso. Infiltrados, né? Que joga esse aqui. Aí, ó, fogo de artifício. Mais outro. Pedra. Esses são os infiltrados, né? Esses são os infiltrados. O vídeo de hoje é um pouco diferente comparado aos vídeos que a gente fez ultimamente, porque eu quis mostrar, de um lado, a hipocrisia que a imprensa fala, porque só está aumentando o número de casos nos Estados Unidos de coronavírus. Enquanto vem e faz título de matéria, protestos vira rotineiro em Portland. Ai não, são protestos contra racismo, que nem em estado de Minas fala. Ou que nem o Globo fala, Portland nos Estados Unidos vivia outra noite de tensão em manifestações e policiais em protestos. Essa é a mesma narrativa que a imprensa americana da esquerda defende. E aí, quando crianças morrem, quando uma pessoa que foi condenado no passado por abusos de menores, estava lá manifestando contra o racismo, de acordo com a nossa imprensa. E ele foi pego após ter tentado matar uma pessoa com a faca. Ele meteu uma facada nos chamados manifestantes. E você vê, isso é que a imprensa está defendendo. E aí, quando eu tenho falado que essa situação vai dar a reeleição de Trump, muita gente ri desse vídeo. E se chegasse aqui no Brasil, graças a Deus, os chamados Antifa desapareceram, bastou começar o jogo de futebol, ó, desapareceram. Mas se tivesse chegado nesse ponto aqui no Brasil, eu te garanto que o Bolsonaro ia ser reeleito. Por quê? Porque os governadores iam chegar num desespero que assim, precisamos de intervenção militar. Igual aconteceu no Ceará, quando a polícia fechou os braços e falou assim, não, ou você dá o nosso aumento, a gente não trabalha. É exatamente isso que está acontecendo, que vai acontecer aqui no Brasil, se continuar desse nível. Graças a Deus, deu uma parada aqui no Brasil. Quero agradecer por estar assistindo esse vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, toca o sininho de notificação e se você gostou desse vídeo, dá um joinha para o algoritmo e ajuda a compartilhar esse vídeo, pois eu mostrei alguns conteúdos delicados para vocês e eu tenho certeza que o YouTube vai tentar nos censurar de alguma maneira. Espero que vocês tenham um ótimo domingo e até amanhã, gente.